Vereadores de Campinas, da base de sustentação do prefeito Dário Saad, estão se utilizando de obras públicas da prefeitura para promoção pessoal. A Rádio Noroeste, localizada na Vila Boa Vista, recebeu denúncias de moradores, apontando publicações de panfletos e postagens nas redes sociais, na qual os vereadores se autopromovem com obras do Poder Executivo. O presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos, confirmou que está realizando obras de melhorias no bairro, sobre recapeamento, iluminação pública e obras no centro esportivo do bairro. Nós estamos fazendo, sim, algumas intervenções aí na Vila Boa Vista, no Parque Via Norte, como nós fizemos na Vila Padancheta, operação tapa-buraco, operação de iluminação pública, também na área esportiva, na praça, lá do campo do Boa Vista. Quer dizer, nós vamos fazer todo o serviço aí também no Boa Vista e no Parque Via Norte. Após questionamento do repórter da rádio sobre o uso político de uma obra realizada por outro poder, promoção pessoal e possível propaganda antecipada, o vereador mudou de opinião e tenta se justificar apontando que as obras são realizadas a partir de indicações dele e que esteve no local para fiscalização, inclusive exercendo seu papel de legislador e não realizador de obras. Não, senhor. Essa é a função do vereador. Qual é a função do vereador? É isso que tanto você como os ouvintes, eu vou explicar qual é a verdadeira função do vereador. Primeiramente, fiscalizar o executivo, fazer indicação, fazer requerimento, também fazer moção e aprovar projetos e regulamentá-los. Então essa é a verdadeira função. E quando eu faço uma indicação para fazer a operação tapa-buraco, eu, como fiscalizador do executivo, eu tenho que ir lá ver se o serviço está sendo executado da maneira ideal para que não se jogue dinheiro do contribuinte fora. Então essa é a função do vereador. Um morador da Vila Boa Vista denunciou na Rádio Noroeste que assessores conversam com a população durante a realização das obras e falam abertamente que a obra em questão é realizada pelo vereador Zé Carlos, fato amplamente divulgado em questionamento nas redes sociais. Numa das obras, um dos moradores reclamou aqui na rádio dizendo o seguinte: estavam recapeando a rua. E aí uma pessoa chegou e falou: tá ficando bom, tá? Foi o vereador Zé Carlos que fez. Não, eu não faço nada, eu indico. Já a advogada Adelaide Albergaria explica que o vereador pode solicitar ao Poder Executivo indicação de obras e melhorias para a cidade. Porém, quem executa é o Poder Executivo. Olha, é muito importante a gente esclarecer para a população como é que um vereador atua. Ele atua em 3 frentes básicas. Primeiro, ele faz as leis que ele entende que são de interesse da população, dos eleitores dele e da população como um todo. Em segundo lugar, ele tem o papel de fiscalizar o Poder Executivo. Ele precisa verificar se o Executivo está cumprindo com as obrigações de maneira adequada, se não está descumprindo lei, e é papel do vereador, nesse particular, denunciar irregularidades. Tem uma terceira frente de atuação, que seria uma ponte entre a população e o executivo. Através dessa ponte, o vereador ele pode fazer indicações de serviços que ele entendam que são relevantes para aquele contexto social, para aquele núcleo. Mas não é ele quem realiza esse serviço. Esse serviço é de competência e de obrigatoriedade, de obrigação do executivo, da prefeitura. O vereador não realiza a obra. Ele pode fazer indicação para que o Poder Executivo avalie a necessidade e então faça a obra necessária para o contexto. Chamar para si a responsabilidade de uma obra não é legal. Isso não é papel do vereador e ele não tem essa competência. O vereador Paulo Búfalo também se utiliza desse dispositivo de indicação, porém afirma que o fato de ser da oposição ao prefeito encontra dificuldades para a execução de suas indicações pelo Poder Executivo. As indicações de serviços, quando você encaminha a necessidade de um serviço, são essas que muitas vezes emperram
quando não se trata de um vereador da base do governo. Então, no mínimo, para dizer assim que nenhuma é realizada, no mínimo há uma demora maior para responder a isso. É uma decisão que passa pelo campo da política, pelas relações que o governo, o executivo estabelece com a Câmara Municipal, com os vereadores. E como há esse loteamento político que acaba ficando sob responsabilidade de um ou outro parlamentar da base do governo, né, para que ele se comprometa a votar na Câmara aquilo que o governo quer, né, aquilo que o governo, não só aquilo que o governo está enviando, mas aquilo que o governo pensa, elabora, enfim. Então, o que a gente assiste é que esse loteamento também emperra o processo de execução. As obras acabam acontecendo mediante, sejam dos olhares ou dos interesses daquele parlamentar. Doutora Adelaide Albergaria aponta possíveis irregularidades neste procedimento pela Prefeitura em atender prioritariamente vereadores de sua base de sustentação. A administração pública, ela não pode beneficiar um determinado segmento em prejuízo de outro. Então, ela tem que fazer as obras, independente de quem as indica, independente de quem está à frente de uma subprefeitura. É óbvio que a gente sabe que nos bastidores as coisas não funcionam exatamente dessa forma. Então, o primeiro passo é esclarecer para a população que vereador não manda asfaltar a rua, ele não manda construir escolas, ele faz indicações. E se nós temos suspeitas de que alguns parlamentares estão sendo beneficiados em detrimento de outros, o que compõe a base do prefeito, isso precisaria ser investigado, né? Porque uma vez demonstrado, pode, em tese, caracterizar um crime, um ato de improbidade administrativa. Aí o Ministério Público teria que fazer uma investigação e identificar se realmente esse tipo de situação está acontecendo, porque não pode acontecer em hipótese alguma. O professor de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão, aponta que este processo cria uma dependência política dos vereadores junto ao Executivo, tornando o Poder Legislativo refém de suas políticas, tirando dos vereadores o seu papel de fiscalizador, que é uma de suas principais funções. O que acontece, esse tipo de coisa, que é atribuição da Prefeitura, né? E ela deveria ser considerada, o vereador, se ele não tiver independência com relação ao executivo, né, se ele não tiver a sua autonomia como agente público, que foi eleito, que tem um mandato para fiscalizar se a prefeitura está fazendo certo ou está fazendo errado, né, ele fica de mãos atadas. Com que na hora H, quando o prefeito tem que passar algum tipo de projeto que seja prejudicial à população, né, ele vai acabar contando com esse apoio do vereador, né? Que às vezes até vota quietinho, vota caladinho, mas vota a favor do governo, a favor da prefeitura na Câmara de Vereadores, quando deveria escutar a população, deveria escutar né, assim, o cidadão, a cidadã, e votar contra projetos que são prejudiciais, que são projetos que na verdade vão beneficiar só a manutenção aí, né, do que já sempre vem acontecendo. Então, acho que esse é o grande problema. Quer dizer, quando o vereador ele acaba tendo essa relação promíscua, né, com o executivo, ele perde a sua capacidade de fazer a crítica, de fiscalizar e de cumprir a sua função, que é uma função diferente da função do prefeito, que é uma função diferente da função do executivo, né? E isso precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas, porque, infelizmente, tem muito agente público aí, muito vereador, até prefeito, né, que acaba se beneficiando com essa confusão, com esse não esclarecimento do que é a função de um, do que é a função de outro.
O jornalista Gerry de Oliveira, morador da Vila Boa Vista e coordenador da Rádio Noroeste, vem ouvindo várias denúncias de loteamento de cargos em subprefeituras para vereadores e que isso foi determinante para que os vereadores votassem contra matérias importantes, como o caso da CPI da Sanasa e a CPI da Vitale na área da saúde. Olha, eu venho acompanhando a atuação dos vereadores na Vila Boa Vista e Parque Vianorte há mais de 15 anos. Na verdade, os vereadores se comportam muito mais como administradores regionais e subprefeitos do que como vereadores. As disputas eleitorais aqui na região acontecem sempre assim. Quem fez mais obras, né, que é a função do Poder Executivo. Se de um lado acontece isso, de outro lado acontecem problemas. Por exemplo, vereadores da região absolveram, né, pessoas que estavam envolvidas na CPI da Sanasa, vereadores não fizeram a CPI do transporte, vereadores aqui da região, da base de sustentação do governo, não votaram a favor da CPI da corrupção na saúde, e os vereadores da região blindam o governo na questão da retirada de direitos dos servidores na questão do Camplev. E aí, chega no período eleitoral, a gente vê que aquele que fez campanha para esse vereador, ele assume um cargo na administração regional ou na subprefeitura. Agora, os assuntos que realmente interessam a população, que é a péssima qualidade do transporte, que não é fiscalizado, isso ninguém vê, as explosões na pedreira que está causando muito transtorno na Vila Boa Vista, Parque Vianorte, Santa Bárbara, Fazendinha, ninguém vê. A questão de que o centro de saúde está com 1/3 da sua capacidade de funcionários e que não tem médicos, não tem um atendimento decente, ninguém vê. Eu sempre costumo dizer aos moradores, e brincando aqui nas redes sociais, que você pode resolver o problema do corte de mato, né, comprando 3 vaquinhas e ainda sobra um leitinho para as crianças. Papel de vereador é fiscalizar. Quem faz as obras é o prefeito, é a prefeitura, é o poder executivo. E isso despolitiza a população. Faz com que a população imagine que é necessário ter um vereador puxa-saco do prefeito ou um vereador da base de sustentação para ter seus pleitos atendidos, sendo que a própria prefeitura criou o serviço 156 para que nós possamos reclamar e solicitar. Mas os vereadores vivem como se fossem despachantes, né? E isso é muito ruim, despolitiza a comunidade e cria uma dependência muito grande ao prefeito e aos vereadores. A advogada Adelaide Albergari avalia que pode existir propaganda antecipada dos vereadores na impressão de panfletos e publicação nas redes sociais e que os vereadores podem estar cometendo crimes de falsidade ideológica por atribuir a si obras do executivo que não são de sua competência. O ano que vem nós temos eleições, né, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, para o Senado, para o governo do Estado. Então, o primeiro passo é nós identificarmos se há material escrito ou nas redes sociais em que o vereador chama para si a responsabilidade pela elaboração, pela construção daquela obra, pela realização daquela obra. Se nós tivermos um material em que um determinado vereador diz que foi ele quem asfaltou a rua, foi ele quem construiu a escola, foi ele quem edificou uma ponte. No direito penal, por exemplo, no universo dos crimes em direito penal, quando eu produzo um documento cujo conteúdo é falso, eu posso, em tese, estar incorrendo no crime de falsidade ideológica. Então, talvez o caminho seria percorrer as informações que foram prestadas para a população. Porque se chegou à população por meio de qualquer forma de comunicação, por qualquer documento, e a rua foi asfaltada, que a escola foi construída, e aquela obra está sendo atribuída
a realização daquela obra está sendo atribuída a um determinado vereador, esse é um documento que já significa um indício de materialidade de um possível crime. Um crime, por exemplo, de falsidade ideológica. Né? E esse documento, essa fala, essa manifestação do vereador, poderia sim configurar, em tese, uma propaganda antecipada, uma alusão à obra visando um objetivo eleitoreiro para 2022. Agora, nós precisaríamos verificar em que momentos, em que contextos essas informações elas estão circulando. Se tiver material impresso, o caminho é se apropriar desse material impresso e encaminhar para o Ministério Público. Bem, finalizamos esta matéria no intuito de buscar respostas aos questionamentos da população nas redes sociais, bem como ouvir os posicionamentos dos órgãos públicos. A análise dos fatos apresentados e as conclusões sobre isso é sua, ouvinte. A Rádio Noroeste ouve todos os lados, apresenta as contradições e cumpre sua missão de informar de forma ampla e plural. A solução deste conflito cabe à sua capacidade de compreensão e sua missão de lutar coletivamente para que seus direitos sejam garantidos. Você é o protagonista de sua história. A rádio pode te ajudar nisso. É nossa missão, enquanto veículo de comunicação, construir e fortalecer as lutas e a vontade popular. Produção e edição, Gerry de Oliveira. Locução, Cristiane Costa.